Regra e vida da Ordem Franciscana Secular. Para São Francisco, seguir a Cristo é um percurso dinâmico e criativo motivado pelo amor do Senhor e inspirado pelo Espírito Santo. O ponto de partida é um firme e decisivo propósito para assumir uma nova forma de vida. Ler e estudar a regra, para conhecer, amar, viver e testemunhar na vida, deve ser um exercício contínuo e permanente. Também fazer de nossa regra um manual de vida e formação significa tê-la sempre nas mãos, para através de sua leitura e meditação, realizar nossos trabalhos, orientar nossos caminhos em busca de uma vida fundamentada nos valores do Evangelho. A celebração em anexo, preparada pelo Regional ENEB 2PBAL e oferecida a todos nós para que, num clima de festa que iniciamos com a peregrinação da relíquia à imagem de São Francisco, comemorar os 40 anos da aprovação da renovada regra IDA, sem jamais perder de vista o ponto de partida, recordando e agradecendo a graça de sermos franciscanos seculares. Antônio Julio Martins, Ministro. Apresentação. Queridos irmãos, estimadas irmãs, paz e bem. Para celebrarmos com dignidade essa data histórica da nossa vocação franciscana secular no mundo moderno em que vivemos, 40 anos significam uma caminhada de muitas lutas, esforços, dedicação, disponibilidade e muito amor de muitos irmãos pelo mundo afora em fazer a essência primordial de nossa vocação franciscana permanecer viva e atuante. A regra renovada é ainda muito nova, muito jovem, mas a sua profundidade espiritual é incomensurável. Se bem entendermos e vivermos essa proposta de vida, com toda certeza estaremos no caminho certo e a nossa salvação estará garantida. Talvez alguns irmãos e irmãs digam por aí afora que não precisam mais ler, ouvir ou estudar a regra, porque eles e elas já têm tantos anos de profissão na UFS. Acham que não precisam mais disso e que isso compete aos formandos que estão chegando agora na ordem. De fato, os formandos precisam conhecer, estudar, amar e colocar em prática tudo o que está contido na regra, se assim quiserem ser de fato franciscanos seculares. Mas em nenhum momento a regra nos diz que só precisamos estudá-la, meditá-la e colocá-la em prática por algum tempo de nossas vidas. Ao contrário, tudo isso nós prometemos fazer por toda a nossa vida, até o último minuto de nossa existência. É nisso que consiste a humildade franciscana. Ninguém sabe tudo, ninguém lembrará durante toda a vida de tudo e com detalhes de todas as palavras dos livros que leu. Por isso, a regra precisa ser estudada e meditada, para ser posta em prática, lendo-a todo dia. Você não esquecerá jamais do que prometeu nessa vida a Deus. Meditando-a você estará em espírito de oração e na presença de Deus terá a capacidade de torná-la viva nos seus gestos concretos de todos os dias. Esperamos que essas celebrações ajudem as nossas fraternidades a vivenciarem e a comemorarem esse momento tão especial, os 40 anos da nossa regra e vida. Fraternidade Regional Sudeste 3 SP. Regra renovada da UFS. 40 anos de aprovação. Capítulo I. Não a Ordem Franciscana Secular UFS. 1. Entre as famílias espirituais, suscitadas pelo Espírito Santo na Igreja. A família franciscana reúne todos aqueles membros do povo de Deus, leigos, religiosos e sacerdotes, que se sentem chamados ao seguimento do Cristo, à maneira de São Francisco de Assis, por modos e formas diversas, mas em recíproca comunhão vital. Eles querem tornar presente o carisma do comum Pai Seráfico na vida e na missão da Igreja. 2. No seio da dita família, ocupa posição específica a Ordem Franciscana configura, como uma união orgânica de todas as fraternidades católicas espalhadas pelo mundo e abertas a todos os grupos e fiéis. Nela os irmãos e as irmãs, impulsionados pelo Espírito a atingir a perfeição da caridade no próprio estado secular, são empenhados pela profissão a viver o Evangelho à maneira de São Francisco e mediante esta regra confirmada pela Igreja. 3. A presente regra, após o Memoriale Propositi 1000,
221 e após as regras aprovadas pelos sumos pontífices Nicolau IV e Leão XIII. Adapta a ordem franciscana secular às exigências e expectativas da Santa Igreja nestes tempos de acentuadas mudanças. A sua interpretação compete à Santa Sé, e a aplicação será feita pelas Constituições Gerais e por estatutos particulares. Capítulo 2 A forma de vida. 4. A regra e a vida dos franciscanos seculares. É esta observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o exemplo de São Francisco de Assis, que fez do Cristo o inspirador e o centro da sua vida com Deus e com os homens. Cristo, dom do amor do Pai, é o caminho para Ele. É a verdade na qual o Espírito Santo nos introduz. É a vida que Ele veio dar em superabundância. Os franciscanos seculares se empenham, sobretudo na leitura assídua do Evangelho, passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. 5. Os franciscanos seculares, portanto, procurem a pessoa vivente e operante do Cristo nos irmãos, na Sagrada Escritura, na Igreja e nas ações litúrgicas. A fé de São Francisco, que ditou estas palavras: nada vejo corporalmente neste mundo do Altíssimo Filho de Deus, senão o seu Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue. Seja para eles a inspiração e o caminho da sua vida eucarística. 6. Sepultados e ressuscitados com Cristo no batismo, que os torna membros vivos da Igreja, e a ela mais fortemente ligados pela profissão. Tornem-se testemunhas e instrumentos da sua missão entre os homens, anunciando Cristo pela vida e pela palavra, inspirados por São Francisco e com ele chamados a restaurar a Igreja. Empenhem-se em viver em comunhão plena com o Papa, os bispos e os sacerdotes, promovendo o confiante e aberto diálogo de fecundidade e riqueza apostólicas. 7. Como irmãos e irmãs da penitência, em virtude de sua vocação, impulsionados pela dinâmica do Evangelho, conformem o seu modo de pensar e de agir ao de Cristo, mediante uma radical transformação interior que o próprio Evangelho designa pelo homem de conversão, a qual, devido à fragilidade humana, deve ser realizada todos os dias. Neste caminho de renovação, o sacramento da reconciliação é sinal privilegiado da misericórdia do Pai e fonte de graças. 8. Assim como Jesus foi o verdadeiro adorador do Pai, façam da oração e da contemplação a alma do próprio ser e do próprio agir. Participem da vida sacramental da Igreja, principalmente da Eucaristia, e se associem à oração litúrgica em uma das formas propostas pela mesma Igreja, revivendo assim os mistérios da vida de Cristo. 9. A Virgem Maria, humilde serva do Senhor, disponível à sua palavra e a todos os seus apelos, foi cercada por Francisco de indizível amor e foi por ela designada protetora e advocada. Que os franciscanos seculares testemunhem a ela seu ardente amor pela imitação de sua incondicionada disponibilidade e pela prática de uma oração confiante e consciente. 10. Unindo-se à obediência redentora de Jesus que depôs sua vontade nas mãos do Pai, cumpram fielmente as obrigações próprias da condição de cada um nas diversas situações da vida. E sigam o Cristo, pobre crucificado, testemunhando-o mesmo nas dificuldades e perseguições. 11. Cristo, pondo toda a sua confiança no Pai, embora apreciasse atenta e amorosamente as realidades criadas, escolheu para si e para sua mãe uma vida pobre e humilde. Assim, os franciscanos seculares procurem, no desapego e no uso, um justo relacionamento com os bens temporais, simplificando as próprias exigências materiais. Estejam, pois, conscientes de que, segundo o Evangelho, são administradores dos bens recebidos em favor dos filhos de Deus. Assim, no espírito das bem-aventuranças, se esforcem para purificar o coração de toda inclinação e avidez de posse e de dominação, como peregrinos e forasteiros a caminho da casa do Pai. 12. Testemunhas dos bens futuros e empenhados pela vocação abraçada em adquirir a pureza do coração. Desse modo tornar-se-ão livres para o amor de Deus e dos irmãos. 13.
Assim como o pai vê em cada ser humano os traços do seu filho, primogênito entre muitos irmãos. Os franciscanos seculares acolham todos os homens com espírito humilde e benevolente, como um dom do Senhor e imagem de Cristo. O sentido da fraternidade os tornará dispostos a igualar-se com alegria a todos os homens, especialmente aos mais pequeninos, para os quais procurarão criar condições de vida dignas e criaturas remidas por Cristo. 14. Chamados, juntamente com todos os homens de boa vontade, a construírem um mundo mais fraterno e evangélico para a realização do reino de Deus e conscientes de que quem segue a Cristo, homem perfeito, também se torna mais homem. Assumam as próprias responsabilidades com competência e em espírito cristão de serviço. 15. Estejam presentes pelo testemunho da própria vida humana, bem como por iniciativas corajosas, quer individuais quer comunitárias, na promoção da justiça, particularmente no âmbito da vida pública, comprometendo-se com opções concretas e coerentes com sua fé. 16. Estima o trabalho como um dom e como participação na criação, na redenção e no serviço da comunidade humanas. 17. Em sua família viva um espírito franciscano de paz, de fidelidade e de respeito à vida, esforçando-se para fazer dela o sinal de um mundo já renovado em Cristo. Os esposos, em particular, vivendo as graças do matrimônio, testemunhem, no mundo, o amor de Cristo por sua Igreja, mediante uma educação cristã simples e aberta de seus filhos. Atentos à vocação de cada um, caminhe alegremente com eles em seu itinerário humano e espiritual. 18. Tenham, além disso, respeito pelas outras criaturas, animadas e inanimadas, que do Altíssimo trazem um sinal e procurem, com afinco, passar da tentação de sua exploração ao conceito franciscano da fraternidade universal. 19. Como portadores de paz e lembrando-se de que ela deve ser construída incessantemente, procurem os caminhos da unidade e dos entendimentos fraternos mediante o diálogo, confiantes na presença do germe divino que existe no homem e na força transformadora do amor e do perdão. Mensageiros da perfeita alegria. Procurem, em qualquer circunstância, levar aos outros a alegria e a esperança, inseridos na ressurreição de Cristo, que dá o verdadeiro sentido à irmã morte. Encaminhem-se serenamente ao encontro definitivo com o Pai. Capítulo 3. A vida em fraternidade. 20. A ordem franciscana secular se articula em fraternidades de vários níveis local, regional, nacional e internacional, que têm na Igreja a sua própria personalidade moral. Essas fraternidades dos diversos níveis estão coordenadas e ligadas entre si segundo a norma desta regra e das constituições. 21. Nos diversos níveis, cada fraternidade é animada e conduzida por um conselho, um ministro ou presidente que são eleitos pelos professos, de acordo com as constituições. Seu serviço, que é temporário, é um cargo de disponibilidade e de responsabilidade em favor de cada membro dos grupos. As fraternidades, internamente, se estruturam de modo diverso, de acordo com as constituições, segundo as variadas necessidades dos seus membros e das suas regiões, sob a moderação do respectivo conselho. 22. A fraternidade local deve ser erigida canonicamente, e assim ela se torna a célula primeira de toda a ordem, um sinal visível da Igreja. Comunidade de amor. Ela deverá ser um ambiente privilegiado para desenvolver o sentido eclesial e a vocação franciscana, e ainda para animar a vida apostólica de seus membros. 23. Os pedidos de admissão à ordem franciscana secular são apresentados a uma fraternidade local, cujo conselho decide sobre a aceitação dos novos irmãos. A incorporação na fraternidade se realiza mediante um período de iniciação, um tempo de formação de, ao menos, 1 ano e pela profissão da regra. Em tal itinerário gradual está empenhada toda a fraternidade, também no seu modo de viver. Quanto à idade para a profissão e ao sinal distintivo franciscano, é assunto a ser regulado pelos estatutos.
A profissão, por sua natureza, é um compromisso perpétuo. Os membros que se encontrem em dificuldades particulares cuidarão de tratar dos seus problemas com conselho em diálogo fraterno. O afastamento ou a exclusão definitiva da ordem, se realmente necessária, é ato de competência do Conselho da Fraternidade, de acordo com a norma das Constituições. 24. Para fomentar a comunhão entre os membros, o Conselho organize reuniões periódicas e encontros frequentes, inclusive com outros grupos franciscanos, especialmente de jovens, adotando os meios mais apropriados para um crescimento na vida franciscana e eclesial, estimulando cada um à vida de fraternidade. Uma tal comunhão prossegue com os irmãos falecidos mediante o oferecimento de sufrágios por suas almas. 25. Para as despesas que ocorrem na vida da fraternidade e para as necessárias às obras do culto, do apostolado e da caridade, todos os irmãos e irmãs ofereçam uma contribuição na medida de suas próprias possibilidades. Cuidem as fraternidades locais de contribuir, por sua vez, para saldar as despesas dos conselhos das fraternidades de grau superior. 26. Em sinal concreto de comunhão e de corresponsabilidade, os conselhos, nos diversos níveis, de acordo com as constituições, solicitarão aos superiores das 4 famílias religiosas franciscanas, às quais desde séculos a fraternidade secular está ligada, religiosos idôneos e preparados para a assistência espiritual, para favorecer a fidelidade ao carisma e a observância da regra e para se ter maiores auxílios na vida da fraternidade. O ministro ou presidente, de acordo com seu conselho, seja solícito em pedir, periodicamente, a visita pastoral aos competentes superiores religiosos e também a visita fraterna aos responsáveis de nível superior, segundo as constituições. E todo aquele que isto observar, seja repleto no céu da bênção do Altíssimo Pai, e seja, na terra, cumulado com a bênção do seu dileto Filho, juntamente com o Santíssimo Espírito Paráclito. Bênção de São Francisco. Regra e vida da Ordem Franciscana Secular. 40 anos de aprovação. Para São Francisco, seguir a Cristo é um percurso dinâmico criativo motivado pelo amor do Senhor e inspirado pelo Espírito Santo. O ponto de partida é um firme e decisivo propósito para assumir uma nova forma de vida. Ler e estudar a regra, para conhecer, amar, viver e testemunhar na vida, deve ser um exercício contínuo e permanente. Também fazer de nossa regra um manual de vida e formação significa tê-la sempre nas mãos, para através de sua leitura e meditação, realizar nossos trabalhos, orientar nossos caminhos em busca de uma vida fundamentada nos valores do Evangelho. Paz e bem. A celebração em anexo, preparada pelo Regional NEB 2PBAL e oferecida a todos nós para que, num clima de festa, que iniciamos com a peregrinação da relíquia e imagem de São Francisco, comemorar os 40 anos da aprovação da renovada regra e vida, sem jamais perder de vista o ponto de partida, recordando e agradecendo a graça de sermos franciscanos, seculares. Antônio Julio Martins. Apresentação. Queridos irmãos, estimadas irmãs. Paz e bem. Para celebrarmos com dignidade essa data histórica da nossa vocação franciscana secular no mundo moderno em que vivemos. 40 anos significam uma caminhada de muitas lutas, esforços e dedicação, disponibilidade e muito amor de muitos irmãos pelo mundo afora em fazer a essência primordial de nossa vocação franciscana permanecer viva e atuante. A regra renovada é ainda muito nova, muito jovem, mas a sua profundidade espiritual é incomensurável, se bem entendermos e vivermos essa proposta de vida. Com toda certeza estaremos no caminho certo e a nossa salvação estará garantida. Talvez alguns irmãos e irmãs digam por aí afora que não precisam mais ler, ouvir ou estudar a regra, porque eles e elas já têm tantos anos de profissão na UFS. Acham que não precisam mais disso e que isso compete aos formandos que estão chegando agora na ordem. De fato, os formandos precisam conhecer, estudar, amar e colocar em prática tudo o que está contido na regra.
se assim quiserem ser de fato franciscanos seculares. Mas em nenhum momento a regra nos diz que só precisamos estudá-la, meditá-la e colocá-la em prática por algum tempo de nossas vidas. Ao contrário, tudo isso nós prometemos fazer por toda a nossa vida, até o último minuto de nossa existência. É nisso que consiste a humildade franciscana. Ninguém sabe tudo, ninguém lembrará durante toda a vida de tudo e com detalhes de todas as palavras dos livros que leu. Por isso, a regra precisa ser estudada e meditada, para ser posta em prática, lendo-a todo dia. Você não esquecerá jamais do que prometeu nessa vida a Deus. Meditando, você estará em espírito de oração e na presença de Deus terá capacidade de torná-la viva nos seus gestos concretos de todos os dias. Esperamos que essas celebrações ajudem as nossas fraternidades a vivenciarem e a comemorarem esse momento tão especial, os 40 anos da nossa regra e vida. Fraternidade Regional Sudeste 3, SP. Regra renovada da UFS. 40 anos de aprovação. Celebrando em comunidade. Com irmãos e irmãs, cada domingo é uma nova oportunidade de celebrarmos a ressurreição do Senhor. É sempre a Páscoa do Filho de Deus que nos libertou e nos fez criaturas novas. É preciso anunciar esta boa nova, como fez João Batista gritando pelo deserto a conversão. Hoje, a ordem franciscana secular espalhada pelo mundo inteiro rende graças a Deus, Senhor da história, pelos 40 anos da aprovação papal da regra renovada da UFS. Esta é para nós leigos franciscanos a medula do Evangelho e o caminho da perfeição. Por tantos motivos, rendamos graças ao nosso Deus. Acolhendo o presidente desta celebração. Ofertório, se for oportuno. Trazer ao altar em procissão os vasos sagrados, pão e vinho e a regra. Final, irmãos, hoje nós franciscanos celebramos os 40 anos da regra renovada da UFS. A regra é composta de normas de vida evangélica para os que desejam viver uma determinada espiritualidade na Igreja. O franciscanismo desde a sua origem foi conquistando homens e mulheres e assim se formou a primeira ordem para os frades. A segunda ordem para as religiosas contemplativas. Muitos casais desejaram também viver como São Francisco e em 1221 foi fundada a terceira ordem para os leigos e leigas. Ao longo de quase 800 anos da ordem franciscana secular, a Igreja aprovou a norma de vida evangélica, que é chamada de regra. Conforme as mudanças dos tempos e dos costumes, a regra da UFS precisava adaptar-se às necessidades do tempo histórico. Desde São Francisco até hoje, a Igreja aprovou para os leigos 4 documentos para a vivência do Evangelho. Ao modo de São Francisco, a regra atual foi aprovada pelo Papa Paulo V em 24 de junho de 1978. Nesse ano do laicato, rendemos graças a Deus por essa forma de vida, inspirado pelo Senhor, para nós leigos e leigas franciscanos. 2. Celebrando em fraternidade. Ambientação: colocar num lugar adequado e visível uma vela. Imagem de São Francisco. Flores e ao centro. A regra. Com irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é um dia muito especial para nós franciscanos e franciscanas seculares, pois celebramos 40 anos da nossa regra e vida, nossa medula do Evangelho e caminho de perfeição, que foi inspirada pelo Senhor, para uma maior vivência do Evangelho, conforme o Espírito e a vontade de São Francisco de Assis. Conheçamos mais a nossa regra. Ela é nossa maneira de seguir Jesus nos passos do pobrezinho de Assis. Amemos apaixonadamente esta forma de vida e, sobretudo, a vivenciemos com todo o empenho do nosso coração. Pois a regra é para nós, que fomos chamados por Deus a esta forma de vida, um valioso tesouro. Canto de Francisco: ó terceiros ditosos destemidos guerreiros da cruz, somos hoje soldados gloriosos, salutar e vencer por Jesus. Ref. Salve arauto. Brioso cruzado, grandeza de Cristo a cantar, nós queremos teu lema sagrado PAZ e BAM pelo mundo levar. Bis.
Por Francisco a mais nobre peleja partiremos em marcha triunfal sob as ordens do Papa e da Igreja venceremos no bem contra o mal. Paz e bem, é a mensagem sagrada que fulgura em nosso pendão para o mundo iludido, que brada levaremos a paz e o perdão. De Francisco a virtude, os exemplos se propaguem nas almas em flor ressoe sempre nas praças. Nos templos o seu canto fraterno de amor. Ó Francisco, em divinos cantares nós te amamos com fé varonil lá do céu abençoe nossos lares, abençoe nossa pátria, o Brasil. Irmãos e irmãs, bendito é o Senhor nosso Deus, que aqui nos reuniu. A Ele nosso louvor e gratidão. Na alegria deste tão significativo e especial motivo dos 40 anos da regra. Vamos reconhecer nossa fragilidade humana e pedir ao nosso Deus perdão por nossa infidelidade à vida franciscana. Instante de silêncio e de Senhor, diante de ti, reconheço meus momentos de desânimo, minha falta de motivação e minha indisposição em colocar em prática aquilo que prometi diante do teu altar no dia de minha profissão. Canto perdão meu Jesus, perdão Deus de amor. Perdão Deus clemente. Perdoai Senhor. L2 Senhor, por todas as vezes que o meu comodismo me impediu de estar com meus irmãos franciscanos. Por toda a minha falta de interesse nas atividades da fraternidade e por deixar esquecido esse tão valioso presente dado pela Igreja. Para nossa melhor vivência do carisma. Perdão, Senhor. Canto perdão meu Jesus, perdão Deus de amor. Perdão Deus clemente. Perdoai Senhor. L3 Senhor, por toda a nossa falta de caridade. Pelo contratestemunho, em nossa missão de ser sal, terra e luz do mundo, e por todas as transgressões contra a santa regra, perdão e misericórdia. Canto perdão meu Jesus, perdão Deus de amor. Perdão Deus clemente. Perdoai Senhor. Desde o início da UFS, o Pai São Francisco deu aos primeiros irmãos e irmãs da penitência uma forma de vida, expressa e escrita por ele mesmo. A chamada Carta aos Fiéis e desde esse tempo, a Igreja reconheceu como ordem o grupo de fiéis penitentes casados, solteiros e viúvos, que desejava viver mais radicalmente o Evangelho do jeito e nas pegadas do seráfico Pai São Francisco. Vamos recordar a história da regra sentados. L1 A primeira regra, chamada Memoriale Propositi, foi aprovada em 1221 e reelaborada em 1228 pelo Papa Gregório IX, grande amigo de São Francisco, e essa regra vigorou até 1289. Canto importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão bis. L2 Para uma vivência do Evangelho, conforme as necessidades do tempo e para uma adequação do carisma da UFS em 1289. O Papa Nicolau IV, que era franciscano, aprovou nova regra que vigorou por 600 anos. Canto Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar bis. L3 O mundo é bastante dinâmico e as mudanças não pararam. Tanto que em 1883, o Papa Leão XIII aprovou a nova regra. Esse Papa foi um grande incentivador da UFS. Essa regra era bastante simples e ficou em vigor quase 100 anos. Canto: a gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis bis. L4 Enfim, durante toda essa caminhada da nossa ordem, atravessando séculos e vencendo barreiras, buscando ser fiel ao carisma, o mundo moderno chegou e os franciscanos seculares não poderiam continuar vivendo ao modo de quase 100 anos atrás. As necessidades do mundo do trabalho, da família, da política agora eram bem diferentes. Nós também precisávamos nos adaptar às mudanças dentro da própria Igreja. No espírito do Vaticano II, o Papa Paulo V aprovou em 24 de junho de 1978 a regra renovada da UFS. Canto: eu prometi, fiel serei, por toda a vida à santa regra franciscana. Eu prometi, fiel serei, a santa regra guardarei. Irmãos e irmãs, nossa pertença à ordem franciscana secular é um dom valioso.
Nós somos um verdadeiro exército de Cristo a lutar e vencer por Jesus. Nossas armas para vencer o mal e fazer triunfar o bem são a oração e a vida fraterna, que nos encoraja, nos motiva e anima a não voltar atrás. Somos verdadeiros vocacionados e vocacionadas na construção de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno para todos. Canto: eu sou feliz é na fraternidade. Na fraternidade eu sou feliz. Abramos nosso coração para acolhermos e nunca nos esquecermos das palavras da regra. No artigo 4, a regra e a vida dos franciscanos seculares é esta: observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o exemplo de São Francisco de Assis, que fez do Cristo o inspirador e o centro da sua vida com Deus e com os homens. Os franciscanos seculares se empenham, além disso, na leitura assídua do Evangelho, passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Canto: na presença de Deus poderoso, para a glória da Virgem sem par, do seráfico Pai São Francisco do céu a reinar. Ref. Eu prometi, fiel serei por toda a vida à santa regra franciscana. Eu prometi, fiel serei à santa regra guardarei. Prometi ser cristão fervoroso, os preceitos divinos cumprir. Prometi sempre embreja aos ensinos sagrados ouvir. Prometi os prazeres mundanos por amor de Jesus desprezar, mas dos bens eternais a riqueza prometi nesta vida alcançar. Dar exemplos de belas virtudes, cultivar o fervor da oração, exercer caridade fraterna prometi ao fazer profissão. Ó meu Deus, meu amor e meu tudo, com Francisco me atrevo a dizer: só de vós quero serem vivendo, só de vós quero serem morrer. Dê como gesto concreto de nossa vida de fraternidade e nossa vocação da vivência do carisma franciscano. Nos saudemos abraçando, desejando paz e bem. Indicação: sugerimos que sejam rezadas. Oração da Fraternidade no Devocionário. Página 580. Rezar a regra no Devocionário. Página 582. Homenagem aos 40 anos da Regra e Vida. Flávio Martins. UFS. 1. 40 anos se passaram da grande aprovação da regra renovada, que renovou nossa missão. Nos deu novo impulso de viver o Evangelho, na família e no trabalho, dentro do mundo moderno. A regra é nossa vida, nossa maneira de caminhar sem perdermos a essência do rezar e do partilhar. Nossa unidade nos fortalece e nos dá convicção de continuarmos firmes e fortes na nossa vocação. A regra está dividida em 3 capítulos, a saber: o primeiro é sobre a UFS, sua vocação e dever. O segundo vai tratar da nossa forma de viver. O terceiro fala do que a vida de fraternidade deve ter. 26 são os artigos que precisamos sempre ler para bem entendermos como tudo deve ser. Ninguém ama o que não conhece, e só se conhece se ler. 5. Então, irmãos e irmãs, conheçamos mais a regra. Amemos tudo que ela nos tem a dizer e a coloquemos sempre em prática. Porque é para isso que devemos viver. Palavras do Santo Papa João Paulo II. Estudai, amai, vivei a regra da ordem franciscana secular aprovada para vós pelo meu predecessor Paulo Vi. Ela é um autêntico tesouro nas vossas mãos. Sintonizada no espírito do Concílio Vaticano II e correspondente ao que a Igreja espera de vós. Amai, estudai e vivei esta nova regra. Porque os valores nela contidos são eminentemente evangélicos. Paz e bem.